Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Estamos na nossa aula ao vivo. Peço desculpas, na semana passada a aula era gravada, porque eu tive que viajar para Brasília para uns compromissos, um pouco nossa atividade junto ao Congresso Nacional, etc. Uma série de coisas que estão acontecendo aí. E essa semana, então, voltamos com a aula realmente ao vivo, né? E com a oportunidade para vocês, depois do intervalo, fazerem as perguntas que desejarem fazer. Estamos comentando o livro de Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja, né? É o livro Poder Global e Religião Universal. O livro é publicado numa coedição da editora Catequeses e da editora Eclésia. Os direitos autorais, né, são do Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja e da Edições Catequeses. Só para quem não sabe, a edição Catequeses, ela é uma edição apostólica que tem em vista não fins lucrativos, né, mas o dinheiro que é arrecadado com essas edições é também revertido para o trabalho pró-vida, né, para o trabalho em favor da vida. Muito bem. Nós vimos então na semana passada que o Monsenhor Juan Cláudio Sanahúja nos coloca diante de todo um projeto mundial, né? Novos paradigmas e novos paradigmas religiosos. Ou seja, em palavras assim bem claras, nós, cristãos, e aqui isso vale tanto para os católicos como para os protestantes, não é? O cristianismo está sendo infiltrado, não é? E, sobretudo, o cristianismo e o judaísmo. Desculpem que está um espirro. Mas então, o cristianismo e o judaísmo, sobretudo, por quê? Porque, conforme a própria Organização Mundial de Saúde, por exemplo, nos novos paradigmas que estão sendo implantados, nós não vamos poder usar a ética judaico-cristã, né? Então vai ter que ter uma nova perspectiva, um novo mundo, né? E assim nós vemos que existe uma realidade de implantação de uma nova ordem mundial e dentro desse projeto de implantação de uma nova ordem mundial existe um projeto de infiltração do cristianismo, fazer o cristianismo se tornar aquilo que ele não é, não é? Então muitas vezes os nossos padres, pastores que são assim modernos, em sintonia com o mundo moderno, etc. e tal, que ensinam, né, aos seus fiéis toda uma visão crítica da realidade, na verdade estão servindo a um projeto internacional, né, de nova ordem mundial. Estão servindo a gente poderosa e não estão sendo nada críticos. Então vamos, nessa aula de hoje, uma vez que apresentamos um pouco o cenário, né, você teve tempo de adquirir o livro. Se ainda não adquiriu, aconselho a adquirir o livro e estudar, porque assim, nós estamos vendo que o livro foi fruto de uma longa pesquisa, muitos anos de estudo de Monsenhor Juan Cláudio. Então, Monsenhor Sanahúja nos brinda com o fruto do seu estudo. Então nós podemos ver que não é uma teoria da conspiração, a coisa é muito, muito, muito documentada. Cada página tem 3, 4 notas, né?
de rodapé, colocando onde é que está a documentação, de onde vem essas citações, ok? Então, nós vimos, se você não estudou, pega o livro e estuda, né? Além disso, é importante a gente, então, ver qual é a perspectiva positiva. Então, na aula passada, nós vimos a problemática. Então, vamos tentar passar um pouco hoje para a solucionática, né? Ou seja, o que é que a gente faz, né? Bom, o passo que todos nós podemos dar é o passo de sermos cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, não cristãos invertidos, né? Cristãos que foram parasitados pela nova mentalidade, pela nova religião, mas cristãos fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para quem tem o livro, né, eu estou na página 123, Notas para uma conduta cristã. E começo, né, com as palavras de São Pio X. Hoje, né, é dia de São Pio X, grande Papa Sarto, né, e o próprio Monsenhor Sanaúja cita São Pio X. Vem-me à cabeça, resguardada a distância histórica, as palavras de São Pio X, quando adverte sobre, aí vem aspas, o grande movimento de apostasia. Quem não entende a palavra apostasia quer dizer abandono da fé cristã. Organizado em todos os países para o estabelecimento de uma Igreja Universal. Ou seja, fazemos as adaptações que advertia Monsenhor Sanaúja, uma religião universal, que não terá nem dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, ou freio para as paixões. Vejam com que clarividência, né, Pio X já enxergava, no início do século XX, essa realidade, uma igreja sem dogmas, não tem fé, e uma igreja onde não tem moral, né? Não tem freios para as paixões, nem regra para o espírito. E que sob o pretexto de liberdade, vejam só, porque não é verdadeira liberdade, é libertinagem, pretexto de liberdade e de dignidade humana, consagraria no mundo, se pudesse triunfar, o reino legal da astúcia e da força, a opressão dos fracos, dos que sofrem e trabalham. Então vejam a distância de um século dessas palavras, né, de São Pio X, hoje, no dia de São Pio X. Então, o que devemos fazer? O primeiro passo que nos aconselha o Monsenhor Sanaúja, um discernimento. Um discernimento sério, discernimento, um espírito crítico saudável. Cuidado! Por quê? Porque quando se fala de espírito crítico, o que nós estamos acostumados, geralmente, é a teoria crítica da escola de Frankfurt, que tem uma finalidade somente, que é destruir totalmente o cristianismo e a civilização ocidental. Não é disso que nós estamos falando, né? Se você quiser aprofundar esse tema a respeito da escola de Frankfurt, acesse no meu site as aulas a respeito do marxismo cultural. Lá você tem um curso inteiro sobre essa questão do marxismo cultural. Então, não é a teoria crítica, é um espírito crítico que faça com que nós cristãos saibamos guardar uma certa distância do espírito do mundo, não é? O espírito da moda, o que está todo mundo fazendo. Não é? Outro dia chegou uma crítica, né? Um dos meus alunos estava numa conferência de um padre, o padre dizendo, porque o padre Paulo Ricardo está tentando trazer uma igreja do passado de volta. Veja, não é uma igreja do passado, porque é a única igreja, a igreja de sempre, né? Ela é do passado também, mas é do presente, ela é do futuro, é a única igreja, não tem duas igrejas. Uma igreja do passado e uma igreja
do presente, como se fosse uma igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento, né? A igreja pré-Concílio Vaticano II e a igreja pós-Concílio Vaticano II, né? Duas igrejas. Não tem duas igrejas, não tem essa ruptura. Existe continuidade. É a mesma igreja. Então, cuidado com essa mania de querer seguir uma moda, não, como se nós precisássemos nos distanciar o quanto antes do passado para abraçarmos o futuro. Não, nada disso. Tão melhor será o futuro da humanidade quanto mais fiéis nós formos a Jesus Cristo, ao Evangelho, aquilo que nosso Senhor deixou. Nós não temos que inventar, né, o cristianismo. Mas existe a invenção do cristianismo. E o que é a invenção do cristianismo? Vejam, página 124, Monsenhor Sanaúja nos recorda aqui um retiro espiritual que o cardeal Giacomo Biffi pregou, né? Já sendo o Papa, o nosso querido Papa Bento XVI. Cardeal Giacomo Biffi foi cardeal de Bolonha, ele é proveniente de Milão, grande homem de igreja, um homem de grande fé. Eu até acharia interessante, não é, que os livros do cardeal Biffi fossem mais traduzidos para o português, né? Aqui nós temos as coisas de cima, as coisas do alto, exercícios espirituais pregados em 2007 na presença de Sua Santidade Bento XVI. Então, o cardeal Biffi nos fala, né, de Vladimir Soloviev, a pronúncia, na verdade, seria Soloviov. Os três diálogos e o relato do Anticristo. É interessante que Soloviov, um pensador russo, apresenta o Anticristo como tendo características bem específicas. Ele que viveu, né, também já num passado remoto. É interessante como esses homens inteligentes, como Pio X, Soloviov, viam claramente qual era o futuro. Não porque tivessem, assim, visões, né? Mas porque conseguiam, com a inteligência da fé, enxergar como as coisas iriam se desenvolver. Ele diz assim, que o Anticristo seria o primeiro presidente eleito dos Estados Unidos da Europa. E em seguida, imperador romano. Vejam, o Anticristo era um espiritualista convicto. Ele acreditava no bem e até em Deus, mas não amava nada além de si mesmo. Dava altíssimas manifestações de moderação, desinteresse e ativa benevolência. Embora não tivesse hostilidade de princípios com Cristo, três coisas de Jesus lhe eram inaceitáveis. Olha só, o Anticristo não aceitava três coisas de Jesus. Vamos ver se nós conseguimos enxergar isso no nosso hoje. Primeiro, Cristo com o seu moralismo. Afirma, ou seja, toda a derrocada da moral judaico-cristã, né? Se você, que é um cristão conservador, prega a moral deixada por Jesus, você certamente é acusado de moralista, né? Então, afirma o Anticristo de Soloviov, Cristo, com seu moralismo, dividiu os homens de acordo com o bem e o mal, enquanto eu, o Anticristo, irei uni-los com os benefícios que são igualmente necessários aos bons e aos maus. Então não vai mais haver bons e maus. Isso é moralismo. Tudo é bom, né? É o reino da tolerância. Que beleza. Segunda coisa, também não gostava da unicidade absoluta de Cristo. Ou seja, essa coisa de que Jesus é o único Salvador. Não, tem vários, né? Vários caminhos, várias religiões. Cada religião é maravilhosa, cada uma delas pode chegar lá. Veja, ele diz assim, ele é um dos muitos, dizia o Anticristo. Ou melhor, ele foi o meu precursor, porque o Salvador perfeito e definitivo sou eu, que purifiquei sua mensagem daquilo que é inaceitável para os homens de hoje.
Então, o anticristo se apresenta como o purificador. Então, essa mania de ir lá no Evangelho e escolher o que é que eu vou aceitar, o que é que eu não vou aceitar. Né? Essa coisa, por exemplo, que se disfarça hoje em dia na busca do Jesus histórico. Onde você vai lá no Evangelho, não, essa frase aqui não foi o Jesus histórico quem falou. Isso aqui foi um acréscimo da comunidade. Agora, o que Jesus falou, esse outro aqui, ó. Então, cada um cria, né, o Cristo purificado na sua versão. Aqui estaria fazendo esse papel do anticristo de Solovyov. Em terceiro lugar, o anticristo rejeitava a ressurreição de Cristo. Ele não está entre os vivos, repetia. Não mais o estará. Não ressuscitou. Não ressuscitou. Apodreceu. Apodreceu no sepulcro. Vejam se não dá para a gente enxergar claramente alguns teólogos modernos, né, que dizem que acreditariam na ressurreição de Jesus, mesmo que encontrassem o cadáver de Jesus podre no túmulo. Né? Então, nós estamos aqui diante de um outro cristianismo. Né? Ou seja, não é o cristianismo. É o cristianismo parasitado pelo próprio anticristo. Muito bem. E então, a gente vê três características do anticristo. Eu não sei se você está entendendo o que é que eu estou propondo para você nessa aula. Eu estou colocando para você aquilo que é solução para os problemas. A solução para o problema, né, que nós temos aí uma nova ordem mundial, a solução é nós sermos profundamente cristãos. Né? Ou seja, precisamos voltar à igreja, à única igreja de Cristo. Ser verdadeiramente cristãos. Então, se nós formos verdadeiramente cristãos, esse império que está aí cairá. Cairá. Meus queridos, porque nós já temos experiência disto. Isso já aconteceu historicamente. Ou seja, o Império Romano veio com toda a sua fúria contra os cristãos. Muito bem. Onde está o Império Romano hoje? Em lugar nenhum. E nós, cristãos, estamos aqui contando a história. Não é isso? Pois bem, este império que está aí cairá. Agora, a sua queda depende da nossa fidelidade. Ou seja, essa nova ordem mundial cairá. Mas cairá, para que caia, depende de nossa fidelidade, de nós sermos verdadeiramente cristãos. Então, o anticristo, diz Solovyov, e é isso que eu quero salientar, ele tem três características. Ele é pacifista, ecologista e ecumenista. Não é? Portanto, se nós queremos ser verdadeiramente cristãos e não seguidores deste anticristo, precisamos ter cautela com relação a certo pacifismo. Nós cristãos, nós somos a favor da paz, mas não somos pacifistas, dizia Paulo VI. Nós somos a favor da ecologia, mas não somos ecologistas. Nós somos a favor de uma unidade dos cristãos na única igreja de Cristo, mas não somos ecumenistas dizendo que todas as religiões valem esse macroecumenismo, onde existem vários salvadores e mesmo que eu creia em Buda, em Maomé, em Confúcio, etc., estamos todo mundo unido. Não, nada disso. Nada disso. Então, vejam só. Como pacifista, o anticristo proclama: povos da terra, eu prometi a paz e a dei. E nesse momento amadurece nele a ideia de sua superioridade sobre o Filho de Deus. Cristo veio trazer à terra a verdade acima de tudo. E esta, assim como o bem antes de tudo, divide. Existe uma boa paz, a paz cristã, baseada na separação que Cristo veio trazer precisamente com a separação entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. E existe a paz ruim. Quem está dizendo isso é o cardeal Bife. A paz do mundo, fundada na confusão e na união exterior do que está interiormente em guerra consigo mesmo. Ou seja, Cristo veio trazer a paz. Mas para que haja paz é necessário dividir. É necessário entender que tem verdade e que tem mentira. Que existe o bem e que existe o mal.
Agora, a paz que o mundo propõe, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, eu não vou lá dou como dá o mundo. Qual é a paz que o mundo dá? A paz que o mundo dá é uma paz da confusão, onde tudo vale. É a mixórdia, tudo misturado. Não é isso. Esse pacifismo nós não aceitamos. Não é? Muito bem. O anticristo será um ecologista. Né? O novo senhor do mundo, diz Solovyov, era, acima de tudo, um filantropo, cheio de compreensão, não só amigo dos homens, mas também dos animais. Pessoalmente, ele era vegetariano, proibiu a vivissecção, as sociedades protetoras dos animais foram fomentadas de todas as formas, etc, etc. Né? E o anticristo será ecumenista, diz Solovyov. Né? Ele diz assim, ele vai dialogar com palavras doces, sabedoria e eloquência. Promoverá a união com a dádiva e buscará o consenso por meio de concessões e de favores mais apreciados, demonstrando a todos o mesmo amor, a mesma solicitude para satisfazer a verdadeira aspiração de cada um. É um ecumenismo, diz o cardeal Biffe, exterior e quantitativo, que vai funcionar quase perfeitamente. As massas de cristãos entrarão no seu jogo. Não é? Então vejam, meus irmãos, aqui nós vemos essas características onde se apresenta a paz entre as religiões. Então, tudo vale. Mas qual é o preço desse tudo vale? É rejeitarmos Jesus Cristo como único Salvador. Então, aqui, muito claramente, se nós queremos nos opor a esta nova ordem mundial, nós precisamos então ser verdadeiramente cristãos. Né? Uma terceira coisa, então, primeiro, um discernimento. Segundo, cautela diante das propostas do anticristo. Terceiro ponto, colocado pelo Monsenhor Sanaúja, na página 129, de quem está com o livro, é a valorização e a defesa de uma ordem natural. Não é? Então, aqui é uma questão da igreja que compreende que existe algo que é o plano de Deus para a criação. Então, Deus criou, né, uma realidade que nós, seres humanos, temos que obedecer. Então, veja só, ele diz assim, que o Papa João Paulo II, no ano 2000, ele dirigiu-se à Academia para a Vida no 5º aniversário da encíclica Evangelium Vitae. E ele advertia que o conteúdo da encíclica Evangelium Vitae estão enraizados em Jesus, mas que tem uma validade, porque também está dentro daquilo que é a ordem da criação. Né? Então, o Monsenhor Sanaúja diz assim, quase 10 anos depois dessa intervenção de João Paulo II, os ultrajes à família, à vida humana, pioraram, mas também devemos reconhecer que, em meio a uma grande confusão, aumentou a consciência e cresceu a resistência à cultura da morte. Então, nós precisamos, como cristãos, nos opor à cultura da morte. Precisamos acordar. Por exemplo, o nosso país. Nosso país está aí com um projeto de Código Penal que é o PNDH, o Plano Nacional de Direitos Humanos, em forma de Código Penal. Ou seja, tudo aquilo que nós há anos atrás denunciávamos a respeito do Plano Nacional de Direitos Humanos está no Código Penal, no projeto de Código Penal. Então, lá nós temos o gaysismo, nós temos o abortismo, nós temos a eutanásia, a legalização das drogas, né? E todo tipo de infâmia. Né? Não existe mais atentado ao pudor e assim por diante. São várias coisas inaceitáveis nesse projeto de Código Penal, né? Que é alardeado como o Código Penal da tolerância, o Código Penal que vai colocar o Brasil, né, decididamente na frente dos outros países, que beleza, o Código Penal né,
que vai trazer progresso para a nossa nação, na realidade é um Código Penal ditatorial terrível. Por quê? Porque impõe à nossa população aquilo que são valores de uma pequena elite global. Ou seja, é como se os redatores do Código Penal tivessem ido diretamente às fundações internacionais e perguntado às fundações: escuta, vocês, o que é que vocês... faremos tudo o que o seu rei mandar, né? O que é que vocês estão mandando para nós? Vocês peguem aquilo que são os projetos das grandes fundações e está tudo no nosso Código Penal. Muito bem. Nós, cristãos, sobretudo nesta questão da vida, devemos nos opor. Aqui, a questão do aborto, a questão da eutanásia, né? Da lei da mordaça gay, que está dentro do Código Penal. Não precisa mais de lei da mordaça gay. Para quê, se está tudo dentro do Código Penal? Então, é o Plano Nacional de Direitos Humanos todinho dentro do Código Penal, né? Então, aqui nós colocamos, esse é o número 4, a questão dos princípios não negociáveis. O Papa Bento XVI nos recorda que existem princípios que a Igreja Católica jamais irá negociar. Respeito à vida humana, da sua concepção até sua morte natural. Nós não vamos negociar isso. Que a família seja constituída pela união estável e indissolúvel de um homem e de uma mulher. Nós não vamos negociar isso. E a educação dos nossos filhos realizada pelos pais e não pelo Estado. Nós também não vamos negociar isso. Então, esses princípios não negociáveis, eles estão baseados não na revelação cristã, né? Mas estão na própria natureza da realidade, são algo que vem da moral, né? De uma moral que pode ser reconhecida por qualquer pessoa, mesmo que não tenha fé cristã. Estes princípios nós não iremos negociar, né? Então, o Monsenhor Sanaúja coloca aqui umas notas muito claras da Congregação para a Doutrina da Fé a esse respeito, aconselho vocês a lerem, né? Número 5, como solução para os problemas, Monsenhor Sanaúja diz: temos o dever de nos opor. Portanto, leigos, né? Vamos despertar, nós temos que nos opor. Primeira coisa que deve fazer, se conscientizar do problema. Então estude, né? Estude, compre o livro, né? Tirar da nossa cabeça, número 6, esse conceito de falsa inevitabilidade. Está cheio de gente assim, né? Outro dia eu estive no Senado para falar com leigos católicos ali, de boa vontade, gente catolicíssima, que beleza, mas eles têm um fatalismo, um entreguismo. Não, é inevitável, vai passar, vai ser aprovado, não adianta a gente se opor. Não, gente, não é assim. Isso não é um negócio inevitável. Não é inevitável. Os cristãos se opuseram ao Império Romano, o Império Romano caiu. Nós podemos nos opor. Agora, se ficarmos quietos, né? Se nós ficarmos de braços cruzados, se nós colocarmos uma lei da mordaça católica, aí não, né? Porque parece que está reinando no nosso meio, ao invés de reinar a mordaça gay na sociedade civil, né? É como se tivesse um cânon silencioso que não está escrito em lugar nenhum, mas é a lei da mordaça católica, né? Ou seja, todos os católicos devem ficar quietinhos porque é inevitável. Eles estão no poder e nós não podemos fazer mais nada. Não, gente, não é assim. Nós precisamos nos conscientizar e precisamos fazer algo. E o primeiro passo, né, para fazermos algo é essas realidades que foram colocadas por Monsenhor Sanaúja. Nós precisamos estudar bem, nos conscientizar desses 6 pontos, começar a passar isso para as pessoas, despertar as pessoas. O caminho é esse. Mas o que é que nós vamos fazer concretamente? A primeira coisa que vamos fazer é despertar o gigante que dorme.
Então você precisa fazer o trabalhinho da formiguinha, de um por um, vai despertando os seus irmãos católicos, vai mostrando, olha, compra o livro do Monsenhor, mostra as coisas como elas são, né? Mande para os sites que estão aí denunciando e mostrando as coisas, faça um apostolado de ir conscientizando pessoas. E se você acorda uma pessoa, é uma pessoa a mais, né? Se cada um de nós acordar um, vamos ser o dobro. E aí vamos conseguir fazer algo. Vamos conseguir, né, deter esta realidade. Com a graça de Deus, evidente, porque não está tudo somente na nossa lógica humana. Se o Império Romano caiu, caiu por graça de nosso Senhor. Caiu por graça divina. Então, nós, cristãos, podemos contar também com a intervenção divina. Façamos nossa parte. Façamos nossa parte. E Deus será generoso também conosco. Então, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já para responder as suas perguntas. Até mais. Nós voltamos então às nossas perguntas, né? Vamos iniciar com a pergunta do Júlio. O Júlio diz assim: Padre Paulo, o senhor acha que a nova era, ou nova ordem mundial, saiu da cabeça do homem? Ou no fundo é um planejamento muito bem orquestrado do próprio Satanás? Veja só, Júlio, a gente não sabe dizer onde é que está realmente a distinção, né, de papéis entre aquilo que é a própria maldade do homem e aquilo que é uma realidade satânica. Nós sabemos que o mal no mundo tem essas duas fontes. A fonte originária, né, de o mal ter entrado no mundo é Satanás, porque o pecado é uma invenção angélica, né? Foi Satanás e os seus demônios que inventaram o pecado. O homem caiu nessa sedução. Agora, nós vamos nos esquecer do seguinte, que nós, quando caímos nas seduções de Satanás, somos nós culpados daquilo que estamos fazendo, né? Então, na verdade, o que nós sabemos é o seguinte, tenha vindo de Satanás ou não, Satanás não é onipotente, né? Ou seja, há sempre uma possibilidade de o homem reagir diante dessa realidade. Por quê? Porque Deus não permite que sejamos tentados acima de nossas forças e porque a providência divina e a sua graça estão sempre presentes, né? Agora, o que nós temos que estar atentos é o seguinte, que existe uma tendência em nós de nos desanimarmos, porque é claro, o mal ele faz alarde, o mal ele faz barulho, né? Existe uma tendência muito grande da maldade ser bastante visível e perceptível, enquanto o bem não. Ou seja, você nota muito mais uma doença no seu corpo do que o seu estado de saúde, né? Quando você está bem, quando você está com a saúde 100%, para você parece uma coisa tão natural, né? Então, quando aparece a doença, você tende a notar mais a presença dela do que quando você estava no estado de perfeita saúde. É essa um pouco a dificuldade, que o bem, ele não faz alarde, né? Satanás faz muito barulho e Deus não. O pecado faz barulho e Deus não. Mas nós não estamos nos perguntando aqui se Deus vai vencer. Nós sabemos que Ele vencerá, mas não sabemos, né, de que lado eu estarei quando Deus vencer. Aqui que está a grande pergunta. Clau Lima. Talvez uma forma comum de pensar seja, se isso faz parte do reino do anticristo, e isso já está previsto na Bíblia, então não adianta fazer nada porque acontecerá de qualquer jeito. Está certo? Não, né? Não está certo, como eu dizia. Ou seja, existe uma realidade que está em jogo, que é o meu destino. Não é que não adianta fazer nada. Deus vencerá. Quando Deus vencer, de que lado eu vou estar? Então, cada um de nós deve encorajar as pessoas a lutar.
esta vitória não acontecerá pelas nossas forças. Veja, eu não creio num triunfalismo, não é? Eu não creio que o reino de Deus será implantado pelas nossas próprias forças. Não é isto. Eu creio que nós precisamos fazer nossa parte para estarmos prontos para o reino de Deus que virá. E virá como um dom de Deus. Quer nós estejamos agora, já no fim dos tempos, quer nós estejamos no fim dos tempos de forma mais ampla, ou seja, que a história da humanidade está no fim dos tempos já faz 2000 anos, quer no senso estrito, quer no senso amplo, não nos interessa. O que interessa é que são os fins dos nossos tempos, ou seja, eu morrerei. Portanto, eu deverei prestar contas a Deus do meu tempo, daquilo que eu fiz, né? Bombachim. Gostaria que o padre fizesse uma ligação entre a reengenharia social, como é apresentada no livro, e a sua relação e influência no que o Monsenhor chama de católicos dissidentes. Veja, esse catolicismo dissidente, ou seja, pessoas que insistem em se chamar de católicos, mas na verdade são apóstatas, não é? É um fenômeno que em si é fruto de reengenharia social, é fruto de infiltração premeditada, é fruto de um movimento pensado e calculado e, ao mesmo tempo, é fruto do fato de que essas infiltrações elas já tomaram vida própria dentro da igreja. Então não é necessário mais infiltrar ninguém, né? Nós já estamos tão sabotados por dentro, ou seja, já temos dentro da igreja tanta gente que se apresenta como católico, mas na verdade são apóstatas católicos, ou seja, que deixaram a fé, que essa realidade sim, faz parte da reengenharia, mas já criou também vida própria. Ou seja, antigamente eu tinha uma impressão de que esses novos poderes mundiais, alguma coisa assim, os poderes políticos e essas forças precisavam fazer uma pressão dentro da igreja. A gente vai amadurecendo e conhecendo e vê que, infelizmente, tem gente dentro da igreja que já obedece espontaneamente com um servilismo incrível. Não é? Não precisa ser subornado, não precisa receber dinheiro, não precisa ter interesses escusos e nada. A pessoa já entrou num servilismo espontâneo. Isso vem da reengenharia? Sim, talvez remotamente, não é? Houve todo um esquema de psicologia, de manipulação psicológica para fazer as pessoas serem servis assim, sem dúvida alguma, mas é um negócio que já criou vida própria, né? Criou vida própria. Então, assim, existe, infelizmente, dentro da igreja e nós precisaríamos de antídoto, né? O nosso site quer ser um pouco esse antídoto, quer acordar os cristãos, principalmente os católicos, porque é um site voltado para o público católico, mas também aberto para a visita de outros alunos de outras igrejas cristãs que desejem conhecer a verdade, né? Se nós católicos, que temos magistério, que temos hierarquia, estamos infiltrados, então você imagine os protestantes, né? Ou seja, os protestantes têm igrejas inteiras que são pura reengenharia, né? Victor David. Padre Paulo, se o governo PT e as principais lideranças brasileiras estão todas alinhadas às forças globais, que alternativas viáveis temos no Brasil? Bom, Victor, a alternativa viável que nós temos está toda por ser construída, né? A alternativa é de que a mentira ela não se sustenta durante muito tempo de pé. Por mais que todo mundo esteja repetindo a mesma mentira e dizendo as mesmas coisas numa unanimidade absurda, não é? Um belo dia,
o acordar as pessoas para a realidade terá algum efeito. Eu não tenho nenhuma proposta para apresentar para você um partido político ou um movimento. Não, mas o início do movimento está na conscientização. E nós temos que aproveitar essa liberdade que a internet nos dá enquanto ela está aí. Não é? Enquanto ela está aí, porque já se começa a ver uma movimentação e uma pressão no mundo inteiro para tentar limitar a ação da internet. Não é? Thor. Estaríamos prestes a chegar no tempo em que o Padre Jonas falava, tempo em que a missa teria de ser feita às escondidas, tempo de martírio? Veja, nós não temos um cronograma e uma bola de cristal, né? Eu sei que algumas pessoas gostam de ter respostas bem seguras, né? Respostas bem claras para dizer, olha, o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que Deus não quer isso. Eu acho que Deus não quer nos dar um livro de receitas onde nós tenhamos o script. Deus pede de nós a nossa fidelidade no hoje. Hoje nós ainda podemos celebrar missa. Hoje nós ainda podemos manifestar a nossa fé abertamente. Haverá um tempo em que isso será proibido totalmente? Espero que não. Isso é possível? Claro que sim. Vai acontecer? Isso depende da nossa liberdade, da graça de Deus e também da liberdade dos maus, né? Murilo, de Goiás. Padre Paulo, falei com um bispo e um padre sobre o aborto e eles me pareciam indiferentes. Parece difícil convencer até as pessoas da minha família. De fato, Murilo, mas não a palavra talvez não seja indiferença. A palavra talvez seja medo que sucumbe, que mergulha numa negação. Não é? Essa coisa de que a coisa é tão terrível e a responsabilidade que pesa sobre nós é tão grande que é melhor nós cairmos numa ignorância afetada. Ou seja, eu suspeito que as coisas vão acontecer, eu não vou estudar, eu não vou atrás, eu não vou lá no Congresso Nacional para saber o que está acontecendo, eu não vou ler os sites que me informam das coisas, porque se eu souber o que está realmente acontecendo, eu terei que tomar atitudes. Então, como eu tenho medo de que o problema seja maior do que aquilo que eu suspeito, então geralmente as pessoas têm essa realidade de que não querem a má notícia, né? Preferem um bem-estar pessoal. Então, medo de ter medo, né? Talvez seja isso. Medo de ter medo. Claro que isso moralmente é inaceitável, né? Ou seja, principalmente líderes, como você está colocando aqui, padres e bispos, que são pessoas que precisam estar informadas. São pessoas que precisam saber. E muitas vezes elas caem naquilo que o Monsenhor denunciava, o Monsenhor Sanahúja denunciava, um inevitabilismo, não é? É inevitável, são os tempos modernos, nós não podemos fazer nada. Não podemos sim. Nós podemos sim. Vocês não viram a passeata que houve na Argentina? Todo mundo falando, Argentina, o casamento gay é inevitável, são os tempos modernos. Fizeram uma passeata, mais de 200 mil pessoas protestando contra o casamento gay. Não é inevitável. Não é? Não é inevitável, basta a gente acordar. Então, Emanuel. Padre, como combater a nova ordem mundial sem ser preso, caso as leis do Brasil sejam aprovadas? Pergunto isso porque muitos cristãos são pais de família e precisam manter os seus filhos. Veja, Emanuel, é o seguinte, se nós já vamos partir com uma política de redução de danos, ou seja, nós queremos conforto, então já estamos perdidos, né? Existe uma certa visão burguesa do cristianismo.
Ou seja, seguir a Cristo, mas que isto não altere a ordem do meu conforto burguês. Me desculpe, isso não é possível. Eu não estou dizendo que você vai ser preso, ou que eu vou ser preso. Esperemos que não, não é? Mas eu também não posso agora viver da hipótese, não é? Da hipótese, do medo. Não. Porque que futuro nós estaremos dando aos nossos filhos quando os bons são pusilânimes e covardes? Quando somente os maus é que são ousados e não têm limites? Não é? Os maus não têm filho para criar? Eles não têm também algo a perder? Então, o que acontece é isso. O que nós temos, na verdade, não é? É uma espécie de falta de energia interior que manifeste o amor pelos nossos filhos num verdadeiro amor de pai que quer dar para os seus filhos um mundo um pouco melhor, um mundo que dê para viver. Né? O que é que teriam pensado, teria acontecido com o mundo se os pais de família, durante a Segunda Guerra Mundial, tivessem ficado em casa, no conforto burguês de suas casas e não tivessem ido à guerra? Ora, milhões de soldados morreram nas trincheiras para defender a liberdade e a democracia da qual nós hoje gozamos. Lembrem-se que se Hitler tivesse vencido, não é? Se não tivesse havido uma reação clara dos Estados Unidos, da Inglaterra, né? Nós teríamos um mapa da Europa completamente alterado, uma situação que não gozaríamos das liberdades que hoje nós temos, não é? Que ainda estão aí. Então, a história do Ocidente teria sido alterada. Quando a gente vai à Europa e visita aqueles cemitérios de soldados da Segunda Guerra Mundial, você vê aquelas cruzes e aquelas datas de nascimento ali, meninos com 16 anos de idade, 17, 18, vidas inteiras que não foram vividas. Você fica se perguntando, mas será que ele não via o conforto de ficar em casa? Mas hoje, aqueles heróis jazem nos seus túmulos, com cruzes nas suas cabeças, para que nós possamos estar aqui e educar os nossos filhos. Vidas inteiras que não foram vividas. Se os primeiros cristãos tivessem sucumbido diante da perseguição de Nero e dos imperadores, nós não poderíamos estar aqui e crer. E a história do mundo inteiro teria sido alterada. Eu não estou dizendo que nós somos os salvadores, Deus é o Salvador. Mas nós não podemos procurar a todo custo uma zona de conforto. Precisamos pagar o preço. Sabendo que o bem maior que nós podemos dar aos nossos filhos não é o conforto nessa vida, mas é a salvação eterna. Então, de nada adianta você educar seus filhos no conforto da apostasia para que depois eles se percam no inferno. É muito mais confortável ser apóstata. Não é? Não estou dizendo que você é isso, entende? Não estou acusando você, mas eu estou, assim, um pouco chacoalhando esses nossos medos e sabendo o seguinte, nós precisamos fazer algo, não é? E já, graças a Deus, estamos, né, fazendo algo. Então, vamos para frente. G. Babadi. Padre, como protestantes e católicos podem se unir contra o inimigo apesar de suas diferenças? Veja, a primeira coisa é nós sabermos que temos muito mais em comum do que coisas que nos dividem. Devemos
porém ser honesto o suficiente para saber que existem diferenças, sem dúvida alguma, não é? Não sei por que esta falsa hipocrisia, esse bom mocismo, agora que de repente algumas pessoas querem manifestar, como se nós, católicos e os protestantes, estivéssemos de acordo em matéria de religião. É evidente que não estamos de acordo em muitas coisas, só que acontece que existem muitíssimo mais coisas que estamos de acordo e precisamos nos unir contra estes que estão tentando destruir o cristianismo, não é? Existe uma ação muito clara, boa e bonita, não é? No Congresso Nacional, onde a gente vê católicos e protestantes concretamente pondo a mão na massa, não é? Grupos católicos, por exemplo, agindo e vestindo a camisa junto com políticos evangélicos, não é? Isso daí é uma realidade. Isso é uma união real. Então, isto pode ser feito, mas não na teoria. É importante que a gente comece a fazer isso na prática, não é? Agora, é evidente que nos cultos evangélicos, dentro das igrejas evangélicas, eles vão continuar dizendo que nós católicos somos idólatras, etc. e tal, isso e aquilo. Tudo bem. Como nós católicos vamos continuar dizendo que os protestantes são hereges. Mas isso fazemos nós dentro das nossas das pregações internas nossas, etc. Externamente, no agir politicamente, não é? Precisamos claramente unir forças. Isso não tem dúvida alguma, não é? A comparação que eu sempre faço é essa. Imagina que tem um maluco pondo fogo na casa e o marido e a mulher estão brigando porque queimou a panela de arroz, né? Pô, depois você briga sobre o arroz, vamos primeiro parar o maluco que está pondo fogo na casa, né? Então depois a gente briga com as diferenças entre católicos e protestantes, mas por enquanto vamos salvar o cristianismo, né? Porque é isso que está sendo atacado. Ana, por que o Vaticano nunca faz nada de concreto dentro de tantos erros de padres que querem pregar uma nova igreja? Ana, veja, o Vaticano faz muita coisa concreta, não é? O problema é o seguinte, é que talvez você tenha uma visão um pouco genérica de igreja católica. Ou seja, você pensa que o Papa lá em Roma aciona um botão e de repente, como que numa cadeia de montagem, plum, 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 as coisas chegam. Não. O Papa já fez muitíssimas coisas. Agora a gente precisa pôr na prática, não é? Ou seja, o Papa Bento XVI, graças a Deus, ele descobriu uma forma disso fazer. Porque o que acontecia? Entre as orientações que o Papa dá e o fiel católico concreto na paróquia, não é? Parece que a distância era muito grande, não é? E a coisa vinha tão filtrada, tão filtrada, tão filtrada que quando chegava na paróquia não chegava. Agora, com a internet, graças a Deus, nós temos meios de ter acesso direto ao que o Papa está dizendo. Então, nós aqui na internet, né, vamos acordando e despertando toda uma geração de católicos jovens, de padres jovens, de seminaristas jovens que dizem, puxa vida, o que o Papa está dizendo é sério, é para ser vivido, é isso mesmo, vamos romper o silêncio. Vamos repetir o que o Papa está falando, né? Quer dizer, o Papa tem lá um documento, eu vou dar um exemplo bem concreto. O Papa tem lá um documento que fala que políticos católicos não devem aprovar leis que sejam baseadas no engano de que o homossexualismo seja fonte de direitos. Portanto, toda essa história de casamento gay com pena limitada é reprovado pelo Papa.
É um documento assinado pelo cardeal Josef Ratzinger. Geralmente, Bento XVI está de acordo com aquilo que Josef Ratzinger assinou, né? A gente chega e diz isso. Lembra os documentos e coloca na mesa das pessoas esses documentos. Eu tenho vídeos sobre isso, alertando as posições do Vaticano a respeito disso. Pois bem, vamos acordar as pessoas para essa realidade. Se no meio você tem aí um atravessador, né, algum líder católico que diz, não, mas não dá, não, deixa quieto, não, isso daí é problema, etc, etc. Isso daí é o pessoal do deixa disso que está querendo, na verdade, dissolver, diluir, aguar, né, aquilo que o Papa está dizendo. Então, claro, graças a Deus hoje o Papa conseguiu, através da internet, né, uma ponte. Lá no Vaticano ele fala. A internet tornou-se uma grande ponte que passa por cima da cabeça de muitos atravessadores e chega no fiel concreto. E o fiel concreto pode então seguir aquilo que o Papa está falando. Por isso a internet é esse instrumento extraordinário que nós precisamos pôr em prática. Muito bem, vamos então encerrar por aqui, né? O nosso horário já chegou ao fim. Eu quero agradecer a vocês imensamente pela colaboração no nosso site. Continuem conosco, trabalhando juntos, né? Para que nós possamos levar a fé católica, e não somente a fé católica, também conhecimento sobre a realidade do que está acontecendo na nossa sociedade a tantas pessoas, né? Contamos com vocês para a divulgação do nosso site e também para aqueles que queiram se tornar nossos colaboradores, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a semana que vem, se Deus quiser. Vamos encerrar então com a bênção, pedindo a intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz. O Senhor vos acompanhe. Até semana que vem, se Deus quiser.